Bom, dando sequência então aos nossos vídeos sobre o Manual Técnico de Posicionamento dentro da Unidade Curricular de Cadastro, nós vamos apresentar o segundo grande grupo de métodos, que são os métodos de topografia clássica. Tá? Então, o manual prevê a utilização dos métodos de poligonação, de triangulação, de trilateração, triangulação, o método da irradiação, da interseção linear, da interseção angular e o método do alinhamento. Bom, igualmente aos métodos de posicionamento por satélite, os PGs, esses aqui também vão ganhar o seu próprio código. No caso aqui vai ser PT, é o posicionamento topográfico, tá? Então é nessa mesma sequência aqui que eles vão ser codificados: PT1, poligonação, PT2, triangulação, PT3, trilateração, PT4, triangulateração, PT5, irradiação, PT6, interseção linear, PT7, interseção angular e PT8, o método do alinhamento. Bom, aqui o que acontece, né? O manual de posicionamento, nesse caso aqui da topografia clássica, ele tem algumas fragilidades, né? Porque esses três métodos aqui, o PT2, PT3 e PT4, são métodos que estão totalmente em desuso, né? A gente nem sabe bem porque que esses métodos acabaram sendo incluídos no Manual Técnico de Posicionamento, né? Eu não tenho essa informação, mas eu acredito que nenhum imóvel rural nesses 7 anos aí de CIGEF e nos anos anteriores em que não havia o CIGEF, nenhum imóvel rural teve vértices de limite posicionados por triangulação, por trilateração ou por triangulação. Tá? A topografia clássica ela evoluiu e basicamente o método geral é o método de poligonação. Tá? Então nós nem vamos abordar esses três métodos aqui, a explicação deles, né? Porque eles estão totalmente fora de uso. Né? E o manual perdeu a oportunidade de incluir um outro método que seria muito mais prático, muito mais útil, que é o método da estação livre. Tá? Então o manual, de um lado, ele incluiu métodos que não estão mais sendo usados, né? E deixou de incluir um método moderno, né? Um método atual, nem tão moderno assim, né? Um método antigo, mas um método muito eficiente, né? Muito de excelente produtividade, que seria o método da estação livre. Então eu vou apresentar algumas figuras que estão no manual e também alguns detalhes a respeito dos demais métodos, né? Só relembrando que nós vamos repetir isso várias vezes. Só pode ser feito o que está no manual. Tá? Você não pode aplicar ali no levantamento um método que não está previsto. É o caso da estação livre. Tá? Você não pode chegar no campo lá, posicionar seus pontos de apoio lá com o GNSS e depois aplicar o método da estação livre, porque esse método não está previsto no manual. Né? O vértice levantado a partir da estação livre, ele teria que ganhar um código dizendo qual é a origem dele, né? Qual é o tipo de método que deu origem àquele vértice. Então não existe um código para estação livre, então tem que se reportar sempre ao que está no manual. No caso da poligonação, o PT1, o INCRA admite os 3 tipos de poligonal presentes na NBR 13133. Tá? Então a poligonal tipo 1, né, poligonal fechada, ela é aceita, né, admitida, né, com a sua distribuição de erros lá, angulares, lineares, conforme a norma preconiza. Né. A poligonal do tipo 2 também é poligonal enquadrada, né, apoiada em dois vetores, em 2 bases aqui, com desenvolvimento curvilíneo. Né. Desenvolvimento curvilíneo significa que o azimuth de origem ele é bastante diferente do azimuth de chegada, né? Não necessariamente que ela faz uma curva, mas os azimuths são
são bastante distintos entre si, né? E a poligonal do tipo 3, né? A poligonal retilínea, né? Chamada poligonal de desenvolvimento retilíneo, que é quando o azimuth de partida ele tem uma diferença relativamente pequena para o azimuth de chegada. Então, a poligonal do tipo 3. As 3 poligonais são admitidas no manual do INCRA. Nos 3 casos, você indicaria na planilha de dados cartográficos que o método utilizado foi PT1. Tá? Então, PT2, PT3 e PT4 nós vamos pular e vamos voltar diretamente para o método de irradiação, que é o PT5. Tá? Vou puxar uma figura aqui para mostrar o que é que o INCRA chama de método da irradiação. No método da irradiação, pessoal, veja só, o vértice do imóvel rural é esse vértice número 1 aqui, tá? Para que eu chame o método de método da irradiação, eu tenho que estacionar a minha estação total no ponto B e dar ré no ponto 1. Esses dois aqui já com coordenadas georreferenciadas e irradiar diretamente o vértice 1. Ou seja, para o INCRA, fiquem bem atentos em relação a isso. Para o INCRA não existe a utilização de poligonais abertas, tá? O método PT, o PT1, método de poligonação, é só para poligonais fechadas. Não apliquem poligonais abertas. Para o cálculo da coordenada desse PT1 aqui, se eu partisse da estação B, fizesse aqui um avante com a nova estação, ré na B, e daí do ponto C eu fizesse avante no 1, isso configura uma estação aberta. E o manual ele não admite o uso de poligonais abertas. Você pode fazer a irradiação direta. Ó. Então vamos para uma situação prática, um exemplo. A determinação desse vértice aqui não era possível, por exemplo, por posicionamento por satélite. Cobertura vegetal, obstáculo, né, os problemas comuns que a gente sabe do posicionamento por satélite. Então imagina que fora da cobertura vegetal, onde eu não conseguia fazer o rastreio, eu materializei um ponto aqui, B, materializei outro ponto A e fiz então o rastreio desses 2 pontos utilizando um método de posicionamento por satélite. Com as coordenadas desses 2 pontos, então, eu irradiei diretamente de um desses pontos aqui, ó, de uma das estações, para o vértice 1. Tá? Então, essa irradiação direta é o método PT5. Esse método ele é aceito no georreferenciamento de imóveis rurais. Outra possibilidade que eu tenho é o da interseção linear. Aqui tem outros exemplos, né, de irradiação. Há uma sugestão do INCRA de que sempre que for possível, né, que aquele vértice 1 ele seja irradiado das 2 estações. Né? Então eu estacionei em B, fiz ré em A, irradiei o ponto 1. Depois eu estacionei no A, fiz ré no B e irradiei de novo o ponto 2. Isso para controle de qualidade, se for o caso até para ajustamento da coordenada daquele ponto 1. Se for possível, né? Se não for possível, ele pode ser feito diretamente de apenas uma estação. No caso da interseção linear, que é o método PT6, os vértices, aqui a mesma configuração, o mesmo croquis. Os vértices A e B têm suas coordenadas geodésicas conhecidas, determinadas, por exemplo, por posicionamento por satélite, e aí é feita a medição das 2 distâncias. Ó. A distância do ponto A para o ponto 1, topográfica, né? E a distância do ponto B para o ponto 1. Então, pelo método topográfico de medição de distância, com trena eletrônica ou com distanciômetro da estação, com trena manual, trena de fita, né? Medidas as distâncias, é calculada a coordenada desse ponto 1 e é transformada para a coordenada geodésica. E o método
PT7, o método da interseção angular. Ó, mesmo caso aqui, o mesmo croquis, tá? As coordenadas do ponto A e do ponto B já foram determinadas, são coordenadas geodésicas, trazidas de posicionamento por satélite, por exemplo. E nesse caso aqui, o que é medido são os dois ângulos. Ó. O ângulo entre o vértice A e o vértice 1, e de A, depois, o ângulo entre o vértice B e o vértice 1. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui vão determinar a coordenada daquele ponto lá. O método da interseção angular, um método bastante conhecido e é um método possível de utilização para o INCRA. E por fim, o INCRA admite também que seja utilizado o método do alinhamento. Tá? Então, no caso do método do alinhamento, eu teria que determinar a coordenada do ponto A e do ponto B, tá? A priori, ó, as coordenadas têm que ser já conhecidas, e o que eu quero, na verdade, é saber a coordenada do ponto B. Então, o ponto A e o ponto B, eles estão no mesmo alinhamento do vértice 1, né? O vértice A e B estão no alinhamento do vértice 1, e é medida, então, somente a distância de B para 1, mas é o mesmo alinhamento. Isso aqui tem que ser feito, como a gente já sabe, utilizando uma estação total. O vértice 1, ele pode estar também entre A e B, tá? E é medida a distância de apenas um dos vértices para o vértice 1. Dessa forma é calculada a coordenada. Quer dizer, nesse caso aqui, o azimuth é mantido, ó. O azimuth de A para B é mantido, e apenas a distância de B para 1 é que é necessária. Aqui é a mesma situação. O azimuth de A para B é mantido, ou o contra-azimuth de B para A é mantido, e a distância de apenas um dos vértices, no caso aqui o vértice B, somente ela é necessária para determinar a coordenada do ponto 1. Bom, essas são as recomendações para a aplicação dos métodos de topografia clássica, tá? Eles são numerados de PT1 até PT8, e como nós dissemos, somente os métodos previstos aqui podem ser utilizados. Esses três aqui, triangulação, trilateração, triangulação, nós nem vamos abordar porque eles estão fora de uso, né? Estão fora eles não são mais comuns, né? Bom, eu vou interromper esse vídeo e depois nós retornamos com um outro vídeo sobre os métodos de geometria analítica.